Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem? Eu preparei um estudo. Na verdade, é um estudo baseado em uma obra. Dentro da minha prática clínica, essa é uma das obras que eu mais indico para as pessoas que eu atendo. E essa indicação, ela ultrapassa questões psicológicas. Ela, evidentemente, traz também aberturas que nós podemos chamar de aberturas espirituais. Então, é por isso que eu estou trazendo esse estudo aqui para a Casa Espírita. E essa obra é chamada O Cavaleiro Preso na Armadura. Tá? Então, eu vou trazendo algumas reflexões, algumas passagens desta obra, e a gente vai comentando e vai entendendo, e com isso a gente vai avançando. A narrativa começa com um cavaleiro que se via muito gentil, generoso e bondoso. Esse cavaleiro, todos os dias, montava no seu cavalo, colocava aquela armadura bonita, vistosa, para poder salvar donzelas. Então, todos os dias, esse cavaleiro largava a esposa, a esposa ficava em casa, cuidando das coisas, largava o seu filho, o seu filho Christopher, e ele ia lá para poder salvar donzelas. O problema é que muitas dessas donzelas não queriam ser salvas, Caio. A maioria das pessoas que esse cavaleiro queria salvar, Arthur, não queria ser salvo. Só que o cavaleiro ele se apegou muito a essa ideia, de todos os dias levantar, subir no seu cavalo, e salvar pessoas que talvez não queriam ser salvas. Esse cavaleiro, naturalmente, chegava em casa cansado e, às vezes, de tão cansado, ele nem tirava a armadura. E aí ele deitava com a esposa, ele ia tentar abraçar a esposa à noite, para poder dormir ali, aquecido, aquela coisa agradável, mas não tirava a armadura. Então, a esposa não sentia a presença do cavaleiro. A esposa, por mais que tinha ali a presença física do seu marido, a distância da armadura não permitia que esse contato e essa intimidade se fizesse presente. Até que chegou um dia que a esposa ficou de saco cheio, dessa relação fria, distante, rígida. E aí a esposa desafia o seu marido, o grande cavaleiro, salvadores de donzelas. E a esposa pergunta: será que você gosta mais dessa armadura do que de mim? E aí é óbvio que o cavaleiro vira para a esposa: não, lógico que não, eu gosto muito mais de você, eu te amo das profundezas do meu ser. E a esposa, não satisfeita com a questão, com a dúvida ali, desafia o cavaleiro. Fala assim: então vamos lá, tira essa armadura aí agora. Porque ele estava tão acostumado a colocar armadura todo dia, ficar com ela o dia todo, salvando donzelas, que quando ele tenta tirar o elmo, aquela parte de cima, aquele capacete da armadura, fica presa. E aí ele começa a ficar angustiado. E a esposa olha para ele: uai, e aí, você não consegue tirar sua armadura? Você não disse que me ama mais do que essa armadura? Por que você não consegue tirá-la? E aí o cavaleiro fica extremamente angustiado, triste, ansioso. E ele vai no ferreiro, Fala assim: não, então eu vou tirar essa armadura na força. Então ele foi no melhor ferreiro da cidade, chega lá, o ferreiro utiliza-se de várias ferramentas e nada de tirar a armadura. A armadura já estava colada no seu corpo. E aí ele teve uma ideia, Ele teve a ideia de visitar um sábio, O sábio naquela época, vamos pensar na época medieval, o sábio era o bobo da corte. Porque naquela época o bobo da corte era, vamos dizer assim, a única pessoa que poderia dizer algumas verdades para o rei. Mas assim, tá, eu vou no bobo da corte. O nome do bobo da corte para esse livro se chama Bolsa Alegre. Então ele vai lá no Bolsa Alegre e pergunta: Bolsa Alegre, como eu tiro essa armadura? Já fui no ferreiro, já fui em vários locais, tentei tirar isso de qualquer jeito e nada, de conseguir. E o Bolsa Alegre diz: essa armadura, ela já faz parte de você?
essa armadura, ela é a sua essência ou é a sua identidade? O que acontece se você tira essa armadura? Quem é a pessoa por trás dessa armadura? E esses questionamentos do bobo da corte fizeram o cavaleiro se perguntar, né? Quem eu sou por trás dessa máscara? Talvez essa seja a primeira grande questão que eu quero trazer aqui para todos nós. Você já se perguntou quem é você sem dinheiro? Quem é você sem redes sociais? Se você apagar suas redes sociais aí durante 3 meses, 3 meses até muito, apagar a rede social durante 1 mês. Quem é você se você perder sua família? Quem é você se você perder o seu status, sua profissão, sua história? O que sobra quando a gente perde as nossas representações de quem nós somos? E o bobo da corte, né, sem muitos filtros, começa a questionar o cavaleiro, né? Quem é você se você não levantar todos os dias cedo para salvar donzelas? Quem é você se você perceber que você não é gentil, bondoso e generoso? Porque ele se via muito virtuoso, né? Ele estava muito apegado a essa ideia. Então, o Bolsa Alegre orienta o cavaleiro a buscar um mestre. E esse mestre é o Mago Merlin, né? Muito famoso aí pelas histórias do Rei Arthur. Então, ele fala, o Mago Merlin você precisa encontrar, então descobrirá como se libertar. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Quando a sua armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Que a gente já vai para o nosso primeiro ensinamento. Será que a gente não coloca algumas armaduras para justamente não se sensibilizar frente ao absurdo que é a vida? A vida, ela, em várias camadas, é um grande absurdo. Né? A gente acredita, né? A gente tem uma perspectiva espiritual da evolução, do crescimento consciencial, né? Mas se a gente for observar a humanidade ela é cruel, né? Acontecendo aí várias guerras, pobreza, fome, desamparo. E se a gente tirar nossas armaduras no dia a dia, aqui a gente já começa a trazer um pouco de mediunidade. Aqui na casa a gente sabe que tem diversos médiuns, tem diversas pessoas que em alguns momentos se percebe com poucas armaduras. O que acontece com pessoas que, sem querer querendo, tiram as armaduras lá fora? O que acontece com alguém que aumenta a sensibilidade de forma a captar não só o mundo físico, o mundo material, mas começa a captar sinais do mundo espiritual. Consegue captar impressões que geram uma grande sobrecarga na consciência. O que começa a acontecer se a gente começar a escutar vozes? Vozes que talvez não são tão nossas. O que acontece se a gente começa a perceber coincidências, né? E como se de alguma forma a espiritualidade estivesse agindo nos bastidores e estivesse trazendo um certo rumo para a nossa existência e que a gente talvez não está tão no controle da existência como a gente acha que está. O que acontece se a gente tira essas máscaras? Então o cavaleiro ele começa a entender isso e vai atrás do Mago Merlin. Então parte para a floresta, né? Não é à toa que toda boa jornada começa na floresta. E aí o cavaleiro encontra com o Mago Merlin e o Mago Merlin diz que estava o aguardando e que há meses estava perdido, né? O cavaleiro disse, o Mago Merlin estava te procurando, estou perdido há alguns meses. E aí corrigiu o mago dizendo, você estava perdido a sua vida inteira.
Porque às vezes a gente acha que está perdido só durante um período, né? Sendo que, na verdade, provavelmente nós estamos perdidos há muito tempo. Então o Mago Merlin, nesse caso, ele começa o trabalho, oferece ali uma bebida, né? E diz que essa bebida, ela no início vai parecer amarga, mas quanto mais ele vai bebendo dessa bebida, essa bebida vai se tornando agradável, né? E ele chama essa bebida de vida. Ele fala que o cavaleiro ainda não está sentindo as vibrações da vida, ou as vibrações das outras pessoas. E o que é sentir a vibração de alguém? É você, em algum momento, expandir o seu campo. O que é expandir o campo? É quando você percebe que existe uma vida além de você. E a gente gosta de achar que a vida gira em torno da gente, né? Então, em algum momento, nós nos abrimos para a dimensão do outro. O outro pode ser nossa família, pode ser alguém que está em dificuldades, pode ser a respeito das supostas injustiças do mundo, do sofrimento. Então, antes de nós nos aventurarmos na caridade, talvez um passo interessante é começar a se abrir, né, para essa possibilidade de sair das nossas armaduras. Então, quando a gente sai da armadura, a gente entra em contato com duas coisas essenciais. Nós entramos em contato com a tristeza e nós entramos em contato com a alegria. Por que a tristeza e a alegria? Porque quando nós estamos com armaduras muito densas e tudo muito fechado e máscaras muito bem estabelecidas, a gente não tem condições de sentir tristeza. A gente sente outras coisas, mas às vezes tristeza a gente não sente. A gente sente ansiedade, a gente sente angústia, a gente sente vazio. E às vezes as pessoas correm da tristeza, mas a tristeza é uma camada muito mais tranquila da existência. Então a tristeza, ela é uma descida necessária para a nossa consciência compreender pela humildade que algo precisa ser cuidado dentro de nós. Então essa camada da descida, ela é extremamente necessária para que a gente vá aos poucos dissolvendo a densidade das nossas armaduras, que nesse caso é as nossas máscaras. Rogério, mas o que isso tem a ver com mediunidade? A gente vai chegar lá, pessoal. Então o cavaleiro, ele quando começa a conversar com o Mago Merlin, né, começa a receber os ensinamentos, ele recebe o primeiro ensinamento. E esse ensinamento é de que se ele não se amar verdadeiramente, ele vai ter dificuldade de amar os outros. E aí o Mago Merlin começa a provocar o cavaleiro de tal forma que ele percebe que ele não ama a família. Esse ensinamento é pesado. Tão pesado que o cavaleiro vira e fala assim: não, eu amo a minha família sim. Os meus filhos me amam sim. E o cavaleiro, né, ali assustado com a provocação do Mago Merlin, ele aceita um desafio. Esse desafio é mandar através de um pássaro mágico, né? Porque o Mago Merlin, ele controla a natureza, então ele escolheu ali um pombo sagrado para levar uma mensagem para o filho. E aí ele escreve uma mensagem para o filho, coloca no bico do pombo ali e o pombo leva essa mensagem. Passam-se alguns dias, o pombo retorna com um papelzinho. E ele todo feliz, né? Já não vê o filho há meses. Deixa eu ver aqui o que o meu filho me falou, o que ele respondeu na minha mensagem. Ele abre o papelzinho, não tem nada. O papelzinho está em branco. Quando ele olha para o papelzinho em branco, ele obviamente questiona o pombo, né? Se realmente entregou. Mas ele se lembra que certa vez a esposa vira para ele e diz: cavaleiro, tira essa armadura porque o Christopher nem lembra do seu rosto. Cavaleiro, tira essa armadura porque o Christopher nem lembra do seu rosto. Qual foi a última vez que você interagiu com o Christopher? Porque você fica salvando donzelas, você chega tarde da noite, nem tira a armadura e vai deitar. E você não interage com o Christopher. E quando ele entrou em contato com essa verdade interior,
a primeira parte da armadura se rompe, o elmo se dissolve e ele começa a ver. E quando ele começa a ver, ele compreende que somente poderá amar os outros à medida que ama a si mesmo. E isso, evidentemente, corrobora com um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo. Amais o próximo como a ti mesmo. E nesse momento, ele entende que apenas as lágrimas de verdadeiros sentimentos libertarão você da sua armadura. Vou repetir. Apenas as lágrimas de verdadeiros sentimentos libertarão você da sua armadura. A gente tem uma mania de achar que a gente é durão, principalmente homem, né? Que homem não chora, que homem não se sensibiliza, né? Que a gente tem que estar ali sempre pronto para a batalha, sempre pronto para a guerra. E a gente vai reprimindo, a gente vai colocando emoções, sentimentos debaixo de um tapete. Em algum momento a vida cobra esse preço. E aí ele começou a entender que quanto mais ele tirasse as armaduras também, além de perceber as vibrações do outro, ele começaria a perceber suas próprias vibrações, ou seja, seus sentimentos mais profundos. Então, se tiver tristeza, vai vir tristeza. Se tiver alegria, vai vir alegria. Se tiver vazio, o vazio vai se apresentar. Se tiver preenchimento existencial, o preenchimento também vai se apresentar. E aí, com isso, né, com esse primeiro ensinamento, ele é convidado a uma jornada espiritual. Essa jornada do cavaleiro perpassa por 3 locais especiais, tá? 3 templos ou 3 castelos. O primeiro castelo é o castelo do silêncio, o segundo castelo é o castelo do conhecimento e o terceiro castelo é o castelo da coragem. Tá? Aguardem isso que a gente vai explorando aqui o sentido de cada um desses 3 castelos. Então, ele se lança dentro dessa ideia, né, do silêncio e ele se depara com um castelo todo escuro. Esse castelo não tinha uma luz. Ele entrou dentro desse castelo e os primeiros minutos ele quase surta. Porque ele teve que lidar com o seu barulho interior. Ele precisou apaziguar os pensamentos. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. A gente às vezes não tem muito o que fazer. Às vezes eu quero me dar onde que eu sou ocupado, que eu tenho coisa para fazer, mas no fundo isso também é algumas historinhas que eu conto para mim. Então eu tenho muitos momentos de nada para fazer. Tanto é que eu pego o telefone e vou pro Instagram. E vou olhar besteira no TikTok, vou olhar coisa no WhatsApp. E aí, assim, beleza. Quando a gente faz isso corriqueiramente, talvez seja uma estratégia para a gente não lidar com o silêncio. Então, o tempo inteiro a gente está buscando distrações. O tempo inteiro a gente quer um barulho, a gente quer um ruído. Porque o barulho e o ruído inibe que as nossas questões mais profundas venham à tona. Então, o cavaleiro começa a entender que ele precisa ficar sozinho para deixar a armadura cair. E, nesse caso, nós, muitas vezes, somos tão apegados às ideias que a gente tem de nós mesmos, né? Nós achamos que, como espíritas ou praticantes de uma doutrina, que a gente precisa estar sempre ajudando o próximo. Que a gente precisa estar o tempo inteiro em prol de um outro. Eu sou psicólogo, né? E eu vejo também, assim, a gente que está na área da saúde, a gente tem um certo medo de surtar, né? Um medo de não estar bem para poder corresponder a uma expectativa, porque já pensou um psicólogo que não lida bem consigo mesmo? Um homem que não seja forte, uma mãe que não seja cuidadora, um empresário, né? Um pai que acredita que não pode chorar, um empresário que acha que tem que estar ali sempre resolvendo tudo, um líder espiritual que nunca admite dúvidas e questionamentos.
Então, muitas vezes as nossas armaduras, elas têm uma carapaça, né? Elas têm uma atmosfera de virtude. Então, por isso que o cavaleiro, ele acreditava que ele era gentil, bondoso e generoso. Porque a gente se sente muito capturado pela ideia de virtude. A gente se sente muito capturado na ideia ou que a gente é muito bom, ou que a gente também é muito ruim, né? E aí é os extremos. Eu vejo mesmo na prática clínica, muita gente chega, né, e fala assim, Rogério, eu sou uma pessoa ruim. E aí eu acho engraçado, porque eu sei que não existe ninguém inerentemente nem bom nem ruim. Mas muita gente acha que são pessoas ruins, né? Eu sou uma pessoa muito ruim porque eu penso tal coisa. E a gente não pode falar, né, mas dá vontade de chegar e falar assim, deixa eu te contar um segredo. 99,999 mil% da humanidade pensa muita coisa estranha e muita coisa ruim. Você é ruim porque você pensa coisas ruins? Você é bom porque você pratica caridade? Você é bom porque você vive determinada dinâmica espiritual? Eu lembro vários pensamentos estranhos, né, que chegam até a gente. E recentemente uma pessoa falou assim, Rogério, eu tenho uns pensamentos estranhos. Toda vez que eu vejo uma criança perto de uma piscina, eu fico imaginando eu chegando atrás dessa criança e empurrando ela. É um pensamento meio perturbador, né? Principalmente quando esses pensamentos eles ficam recorrentes. Certa vez eu escutei uma pessoa falar assim, eu sonho recorrentemente que eu estou enforcando o meu marido. Pensamentos perturbadores, principalmente quando são recorrentes. E quando a gente sonha coisas estranhas também, né? Não sei se vocês já sonharam coisas estranhas, eu apostaria que sim. E talvez não lembra, mas sonha. A gente vai achando que a gente é as coisas. A gente vai achando que a gente é pensamento, a gente vai achando que a gente é comportamento, e a gente vai achando que a gente é nossa profissão, nossa representação social, né? Pai, avô, mãe, tio, psicólogo, médico, dentista. A gente vai criando essas representações. Então as máscaras, né, as nossas personalidades, as nossas armaduras, elas precisam passar por algum processo de dissolução, de desintegração. E a vida, ela é extremamente perspicaz e sábia para acabar com as nossas armaduras. A vida, ela trama para a gente dissolver as nossas identidades. Então, como é que ela trama? Ela pega aquela pessoa que está tudo certinho, muitas vezes, né? Porque às vezes a vida ela tá tudo em ordem. E aí, do nada, essa pessoa tem uma crise existencial. Ela começa a questionar Deus, ela acha que Deus não existe, ela acha que não tem sentido para a vida. Ela fica se perguntando, o que eu estou caçando aqui? Isso começa a perturbar ela. Ela pensa, mas não é possível, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho, né, um bom marido, uma boa esposa, eu tenho uma família. Como é possível? Eu fiz tudo certo. Eu tenho algumas pessoas assim que compartilham algumas coisas, né? E essa pessoa compartilhou uma coisa muito interessante. E virou e falou assim, Rogério, eu sou um cara tipo comercial da margarina. Sabe, assim, família margarina, assim, aquela família toda estruturada, tudo certinho, tudo em ordem. E aí ele falou assim, cara, eu fiz quase tudo certo a minha vida toda. Eu fiz quase tudo certo a minha vida toda. E agora eu tô perturbado. Por que você está perturbado? Eu tô perturbado porque... Deixa eu ver se tem criança, que eu tava querendo dar um exemplo assim. Eu tô perturbado porque aquela energia que a gente conhece, ela tava muito exagerada. E ele não estava, de acordo com ele, conseguindo domar essa energia. Eu falei assim, mas isso não é possível porque eu sempre fui fiel a tudo e a todos, principalmente a minha esposa. Mas o inconsciente dele, de alguma forma, desencadeou uma energia brutal, nesse sentido, e ele não estava mais domando essa energia. E de acordo com ele, ele não via outra alternativa que não fosse
romper com a sua moralidade. E aí ele, totalmente perturbado, sentimentos de culpa, porque ele estava com vários pensamentos. Eu não vou aprofundar muito nessa história, porque senão a gente vai entrar em camadas aqui que talvez não sejam muito adequadas. Mas eu acho que já dá para começar a entender que o inconsciente, a espiritualidade, ela trama, ela conspira para que a gente perceba cada vez mais que nós não somos a nossa armadura. No caso do cavaleiro, a vida conspirou quando a esposa ficou de saco cheio. Então, por exemplo, tem gente que só procura terapia quando algo muito ruim acontece, mas muito ruim mesmo. Tem gente que roda, vai no cardiologista, vai em trocentos médicos, mas terapia que é bom, não procura. E aí, às vezes, o inconsciente captura a pessoa na coisa mais importante para ela. E aí ela entende, não, então eu vou, já que eu não consigo dormir, então eu vou na terapia. O sono é a minha coisa mais preciosa, então eu vou na terapia. Essa energia libidinal, ela é muito importante para mim, então se eu perco a minha energia libidinal, se eu perco a minha libido, aí sim, aí eu vou para terapia. Ou se minha libido está muito exagerada, eu não estou domando ela, aí eu vou para terapia. Então eu tô falando de terapia, mas, cara, tratamento espiritual, um contato com a nossa religiosidade, né, com a nossa consciência, ela é muitas vezes instigada justamente por essas questões, né? E o silêncio, ela muitas vezes abre já, sem que a vida precise tramar muito. Porque se você começa a silenciar a sua mente, né, pratica meditação, faz uma caminhada mais espiritual, você vai sendo mais honesto com você. E aí, quando você é mais honesto com você, a vida, ela entende, a espiritualidade, ela entende que não precisa ficar tramando muito para que você dê o seu próximo passo. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, o Jung. O Jung fala que aquilo que você não enfrenta em vida encontra-se como destino. Vou repetir porque resume bem. O que você não enfrenta em vida encontra-se como destino. Então é inevitável. A gente evolui de forma inevitável. Porque a vida ela vai nos convidando recorrentemente. Então, esse contato com a honestidade, o cavaleiro teve quando ele entende que ele confundiu amor com necessidade. Então, na verdade, ele não amava a família, ele tinha necessidade da família dele. Esse é um dos ensinamentos talvez mais difíceis da gente ter a nível psicológico e existencial. A maioria das vezes a gente pouco ama. Nós amamos o que as pessoas nos fazem sentir. A gente pouco ama. A gente ama a nossa identidade que é refletida no outro. A gente pouco ama. O que a gente ama é o nosso reflexo na água, nos espelhos, né, da vida. A gente pouco ama. O que a gente ama são nossos desejos. Então, assim, esse tipo de compreensão, ele vai nos libertando, né, desses medos, né? Medo do silêncio, medo do escuro existencial. Então ele entendera que ele necessitara do amor de Juliet. Juliet é a esposa dele, né? E de Christopher, seu filho, porque não se amava. Então muitas vezes a gente também necessita do amor do outro porque a gente não se ama. Então a gente precisa de uma validação externa. A gente precisa de alguém que olhe e fale assim, nossa, mas fulano é tão bom. Porque a gente também gosta pouco de nós mesmos. Então, na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatara dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas porque não se amava. Então, essa ideia dele de todo dia largar filho e esposa para ir salvar donzelas era porque ele precisava do amor dessas donzelas para aplacar um pouco a sua falta de amor. Então, quando o cavaleiro se conscientiza disso, que ele se conscientiza que não poderia amar aos outros sem ao menos se conhecer um pouco, outra parte da armadura acaba caindo. Então ele vai adentrando aos outros castelos do conhecimento, até que ele entra no castelo da verdade, né, que é o castelo da coragem. Esse castelo ele é muito interessante porque nesse castelo a gente precisa correr um risco. Contatos espirituais, né? A gente está falando de mediunidade aqui em várias camadas.
O contato espiritual, ele exige, em algum nível, um salto. Ele exige que a gente escale um prédio correndo o risco dessa corda cair. O contato espiritual, ele exige que a gente salte em algum abismo. O abismo da incerteza, o abismo do desconhecido. Então, enquanto a gente tiver a necessidade de controle, de previsibilidade, de que as coisas aconteçam de acordo com os nossos desejos, nós não entraremos no último castelo, que é o castelo da espiritualidade, que é o castelo do sagrado, que é o castelo daquilo que estamos aqui na Casa Espírita, nesse momento, trabalhando, né? Que é a nossa espiritualidade interior. Então, ou seja, as nossas armaduras, porque é muito difícil viver nesse plano material sem algum tipo de máscara, né? Para viver aqui, a gente precisa de alguma máscara. Só que se essas máscaras, se essas armaduras, se isso estiver muito denso, muito grosseiro, a gente não vai ter uma experiência espiritual mais genuína. Porque a experiência espiritual, ela é, por natureza, um contato com o desconhecido. Você não sabe, em essência, que manifestação, né? Isso eu estou falando de mediunidade, né? No sentido de um contato ali, de uma voz interior mais profunda, né? E algo que pode ser desagradável muitas vezes. Então, à medida que o cavaleiro mergulhava fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra todos e contra tudo. O julgamento é uma outra característica importante desse nosso último nível, né, de castelo. Porque quanto mais a gente julga o outro, mais apegado estamos com pontos de vista, né, com crenças, com ideias do que é bom, do que é ruim. Então, quando Jesus ele traz a ideia de não julgar os outros para não sermos julgados, esse é outro ensinamento muito profundo. Porque esse contato espiritual mais visceral, ele exige justamente esse olhar de não julgamento, pelo menos a princípio. Porque se a gente traz uma moralidade muito densa, muita essa ideia, né, de isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, a princípio isso trava esse contato, né, com essa honestidade interior. Então, nesse momento, o cavaleiro ele já estava com pouca armadura, ele já tinha compreendido a importância que é se ver de maneira mais nua e crua, de ser mais honesto com ele mesmo. E eu lembro de uma passagem que eu concordo bastante, assim, uma percepção pessoal, de que o amor ele está muito relacionado com o nível de honestidade que nós temos com nós mesmos. Então o ser humano, boa parte de nós, né, mente muito para si mesmo. A gente mente não só para os outros, a gente mente para si, a gente mente até para dar conta da vida. Quando nós encaramos esse castelo da verdade, né, com coragem, esse castelo espiritual, a gente precisa aprender a olhar para as nossas questões de forma mais honesta. E isso é olhar para a nossa história de vida, olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas potencialidades também, para as nossas virtudes, para aquilo que é bom. Eu gosto muito do Jung, né? Eu sempre trago o Jung para as apresentações aqui. O Jung ele nos traz um grande risco do contato espiritual mais profundo. Ele fala que todo contato espiritual, e isso tem diversas pesquisas que comprovam, né? Perpassa por dois campos. Um campo da fascinação e um campo do terror. Isso é chamado de luminoso, é o nome técnico. Então a experiência espiritual ela pode ser fascinante, e aí a gente se percebe, né, parte de algo maior, a gente se percebe acolhido por Deus, pela espiritualidade, né, a espiritualidade amiga que zela, que cuida, que protege, e isso é extremamente agradável e preenche muito o nosso coração de significado, de esperança. Mas nós temos também uma expressão espiritual que ele está chamando de
de terror. E o que é essa experiência? A experiência justamente de olharmos para as incertezas, de nos percebermos ali saltando no vazio. E às vezes o medo do vazio, o medo da dúvida, o medo do desconhecido, ele também trava esse outro lado, que é a beleza da experiência espiritual. Então, em toda a obra, eles fazem toda uma narrativa, né? O cavaleiro primeiro entrando em contato com as suas questões, tendo dificuldades na família, né? Tendo dificuldade de oferecer um carinho, uma proximidade para a esposa, negligenciando um pouco ali a educação, né? O afeto com o seu filho. E, obviamente, com um discurso muito bonito, né? Não, eu estou salvando outras pessoas. Eu estou ali na minha busca. Então, o cavaleiro, ele monta no seu cavalo, ele coloca a armadura bonita, ele se acha muito virtuoso e ele vai em prol de uma salvação. Mas ele está esquecendo das coisas menores. E talvez muito mais importantes, né? Mais provável. E a minha percepção, assim, é que, na maioria das vezes, a gente esquece disso. A gente fica preso em missões que a gente acha que são muito relevantes, e aí a gente olha para o lado e às vezes as nossas questões mais viscerais, que inclusive pode nos adoecer quando a gente não cuida, tá do lado. E aí às vezes a gente fica também querendo um contato espiritual muito profundo, né? A gente fica buscando ali talvez uma resposta muito distante, né? E aí a gente às vezes não dá conta de silenciar nossa mente por poucos minutos. Então, a ideia da obra, eu disse no início, né, eu indico muito essa obra para as pessoas que eu atendo, indico muito essa obra também para quem está numa caminhada espiritual, porque ela traz de forma muito metafórica, né, em forma de história, uma jornada interior que começa não por vontade própria, e as nossas jornadas, elas dificilmente começam por vontade própria, elas começam pela dor. Então a gente normalmente começa uma jornada espiritual porque, cara, a gente perdeu alguém que a gente ama muito, a gente teve um colapso psíquico, perdeu um casamento, enfim, normalmente é alguma treta. E aí essa treta, ela acaba levando a gente a perceber as nossas rigidezes. Não sei nem se eu estou pronunciando isso direito. Né? Nossa inflexibilidade. O que é essa inflexibilidade? É a nossa armadura. Então, ou seja, é a nossa caixinha. Se não tiver dentro da caixinha, não serve. Se não for do meu jeito, não é legal. Então a gente vai cada vez mais ficando obsessivo a partir dos moldes que a gente tem da vida, do que é bom, do que não é bom. E aí isso vai minando essa experiência com o desconhecido, né? Então a ideia do cavaleiro preso na armadura é, em essência, trazer essa dimensão da mediunidade no sentido mais metafórico, né, mais alegórico, de uma capacidade humana que pode ser desenvolvida, onde a gente escute, onde a gente sinta a vibração do ambiente, das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não se perca nessa vibração, que a gente não se perca no que muita gente chama de energia. Porque quando a gente não se conhece, a gente chega num lugar e a gente acha que a energia é ruim. Eu vejo muito isso, né? As pessoas, mas eu não vou em tal lugar, o lugar tem energia ruim, tem energia pesada, eu sou muito sensível, né? Eu tenho mediunidade. E às vezes a energia pesada é interior. É uma questão de interpretação, é uma questão de escuta, é uma questão de percepção, né? Então, às vezes, a gente está só projetando. A gente está projetando no outro algo que é nosso. Então, junto com o caminho espiritual, a gente precisa ter atenção com o nosso caminho psicológico. Caminho de autoconhecimento, caminho de entendimento das nossas questões, né? O que eu estou negando em mim e por negar em mim eu coloco no outro, né? Muita gente, mas fulano é corrupto, fulano é uma pessoa ruim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas às vezes a gente esquece de olhar para nós e esquece de entender que o outro também tem suas razões.
Eu estava conversando com um amigo meu, um grande amigo meu que me dá boas lições de vida. E, e eu comentando a situação com ele, assim, de uma pessoa que eu chamei de irresponsável. Eu falei assim, nossa, cara, fulano é muito irresponsável. E fulano tem uma condição complicada de vida, né? E aí esse amigo meu virou para mim e falou assim, pô, velho, mas se eu fosse fulano, eu acho que eu também seria irresponsável. Nesse caso, fulano, ele estava com uma doença grave e ele flertava corriqueiramente com a morte. E naquele comentário que eu fiz, eu não tive a mínima percepção ali, minha consciência estava totalmente fechada, né? Foi um comentário assim, aparentemente despretensioso. E aí, quando ele me falou isso, eu falei assim, caramba, não é que faz todo sentido, assim, eu tô chamando a pessoa de irresponsável, mas e aí? Então, às vezes, a gente fica tão preso nas nossas verdades, né, do que a gente entende, que a gente não tem condições de olhar para o outro, olhar para a história do outro e dentro dessa história já justamente perceber os porquês que as pessoas fazem o que fazem. E óbvio que isso não é tirar a responsabilidade de quem faz algo bom ou ruim, né? Mas de diminuir o peso do julgamento este que atrapalha esse contato mais profundo. Então, a nossa armadura, se um dia ela serve para nos proteger, proporcionando sensação de segurança, né? E a gente, eu até teve eu vou retomar isso aqui. Acho que foi meu último ou penúltimo estudo, né? Eu falei que muitas vezes na maioria das vezes, a gente ora. Acho que eu tô olhando para cá e eu lembro que ele estava nessa apresentação. Você, a gente ora pedindo proteção. E aí naquele momento eu falei assim, ó, beleza, às vezes a gente pede proteção, mas às vezes a gente precisa de um pouco de desproteção. Até para poder acessar algo espiritual um pouco mais visceral. E a sensação que eu tive é que eu não soube trazer isso de uma forma adequada. Mas dentro desse contexto, talvez eu tenha a oportunidade de trazer de forma um pouco mais alegórica a importância de nos aventurarmos, em alguns momentos, para a desproteção. Porque se a gente ficar sempre muito protegido, muito na caixinha, muito na armadura, a gente prevalece em nós a rigidez, prevalece em nós a obsessividade, prevalece em nós talvez um contato espiritual mais empobrecido. E aí esse contato espiritual mais visceral, ele vem com esse acesso ao desconhecido. Então, ou seja, a armadura ela não é ruim, ela é necessária para a gente viver em sociedade. O problema é quando a gente acha que nós somos só a nossa armadura, que a gente é só a nossa persona. E a gente não entende que a gente é muito mais, né? Nós temos também uma dimensão espiritual muito mais profunda e visceral. E aí para a gente caminhar aqui para o encerramento, a nossa última armadura, que talvez é a mais delicada, né? É justamente a armadura espiritual. O que é a armadura espiritual? É a crença de que nossa verdade é superior à verdade do próximo. Então isso acontece demais. A gente às vezes estuda alguma coisa ou tem acesso a alguma informação que a gente acha que ali é mais precisa, responde melhor às nossas questões e a gente começa a achar que essas respostas são melhores e que as outras pessoas deveriam ter acesso às nossas próprias respostas. Então aí a gente entra na dimensão das crenças, né, dessas representações que muitas vezes inibe também outras camadas da espiritualidade, desse contato com o sagrado. Então, pessoal, para a gente de fato aqui caminhar para esse encerramento, esse é o livro, né? Quem quiser ler, eu indico significativamente. Tem ele no YouTube. Esse é um livro que você lê em 2 horas. Se você não quiser ler, você vai ter ele gratuito no YouTube. É só digitar Cavaleiro Preso na Armadura, Robert Fisher, que você vai ter ele lá em 1 hora e 40 minutos. Então, se você for viajar, se você for para Montes Claros, faça essa experiência, coloca lá no seu telefone,
coloca no seu carro ou no fone de ouvido, né, caso você esteja de ônibus, ou enfim. Escute com atenção. Tem uma narração que ela é melhor, vai estar provavelmente lá nas primeiros vídeos indicados, né, pelo YouTube. E, cara, esse livro, para mim, ele responde a maioria das minhas principais questões existenciais, tá? Eu não sei se vai responder as suas, mas na minha caminhada ele foi muito importante. Então, é por isso que eu resolvi desenvolver todo um estudo com base no livro, fazendo paralelo, né, com a mediunidade, como um meio de percebermos vibrações mais sutis, como um meio de captarmos pelos nossos órgãos sensoriais ou, né, por algo mais profundo, o que realmente está acontecendo em algum ambiente, né? Então, isso é um contato mais sutil com a realidade. Esse contato, ele exige que para que ele seja integrado, né, para que ele seja bem digerido, para que você não se perca nesse caminho, ele exige uma capacidade de silenciamento da mente. Porque senão você vai ter uma certa dificuldade de discernir o que é seu, o que é do seu inconsciente e o que é, de fato, uma manifestação espiritual. E no Espiritismo, se eu bem me recordo, é chamado de animismo. Então, a gente precisa ter esse discernimento para sermos canais um pouco mais lúcidos da espiritualidade, né? Como assim foi Chico Xavier e tantos mestres aí da história da humanidade, tá? Então, com isso, eu encerro a nossa apresentação aqui e reitero a indicação da obra, a título não só de autoconhecimento, mas também de jornada espiritual. Agradecemos, Rogério, pela valorosa contribuição para casa aqui, com essas palavras aqui que foram bem práticas, né, para traduzir a obra. Não sei se todo mundo já leu. Eu já fiz uma leitura dessa obra e não é muito fácil, literalmente, não. E não só compreender as palavras, o intuito da obra, como associar a nossa vida, né? Cada um vai associar da forma como toma dessa maneira pessoal a obra e quem vai fazer o uso, né? Como vai fazer. Falando em contribuição, né, de Rogério, eu queria ressaltar, colocar em evidência a nossa campanha de reforma do telhado. Como todo mundo sabe, a casa ficou paralisada cerca de 2 meses e meio. Durante a reforma do telhado foi se descobrindo muita necessidade de reforma de outros itens. Então isso aumentou por demais o custo dessa obra. A arrecadação até agora já foi bem satisfatória. A gente agradece também, antes de mais nada, agradece a colaboração de, acho que praticamente todos que frequentam essa casa, que frequentaram. Tem pessoas até que nem residem na cidade, que contribuíram. Pessoas que fizeram a doação diretamente para os fornecedores. Parceiros que doaram também mão de obra, deram descontos relevantes aqui na prestação de serviços. Então é nesse intuito que a gente chama a atenção de continuar nesse engajamento aí de doação. Os cartazes estão aqui na porta, aqui no salão, com Pix. Claro que cada um vai doar conforme a capacidade, sem isso ameaçar algum orçamento pessoal. E caso a pessoa tenha alguém próximo que familiarize com a casa espírita, que seja parceiro ou até pessoa seja não só espírita, né, como familiarize aqui com o nosso intuito, nosso engajamento, que leva conhecimento dessas pessoas, dessa importância que nós temos aqui. Se antes a gente tinha um risco de estrutura física aqui na casa, agora resolvido, nós estamos com um risco de honra, de imagem, né? Porque fizemos conta aí na praça, no comércio, e a gente tem que fazer esse pagamento dessas contas.
Já estamos nos reunindo, bolando algumas outras atividades para complementar, mas eu tenho certeza que cada um ainda pode fazer essa contribuição material, essa contribuição financeira para essas contas que ainda restaram. A conta ficou mais ou menos em 80, 82 mil, já arrecadando cerca de 55, então tem essa diferença aí para ser paga, e com a fé de Deus e o apoio de todos, nós vamos conseguir. Antes da gente começar o encerramento, só para lembrar os trabalhadores ou quem sentir necessidade, nós vamos ter uma reunião aqui ao final do passe, aí só para lembrar, para permanecerem, por favor. Os médicos, por favor, para a cabine de passe. E lembrar também que da reunião do tratamento de cura espiritual no sábado comunal, né? Verdade. Só para lembrar também, nós estamos retomando aos poucos algumas atividades. Então, lembrar que amanhã, às quartas-feiras, tem o estudo da obra Mensageiros com o Vitor. Na sexta-feira, ainda continuamos, né? Já foi retomado semana passada o tratamento magnético, não é isso, Dudu? Na sexta. Espiritual magnético. Não, na sexta tem tratamento magnético e no sábado tem o tratamento espiritual. Sexta, a partir das 19 horas, já pode chegar aqui 18h30, já vai organizando, vai entrando em sintonia com os trabalhos que vão ser realizados na casa. E sábado, a partir das 18 horas. Sábado com o irmão Mora. E esse é com a equipe de magnetizadores. Isso. Nesse domingo também retorna a atividade de evangelização infantil com a Flávia, às 9h30 da manhã. Então, os trabalhos vão seguir o mesmo trâmite, né, como da maneira anterior, e segundo o estudo e as terças-feiras as palestras, como sempre. Vamos nos concentrar para a gente agradecer pelo dia de hoje, pelas brilhantes palavras do nosso irmão Rogério, acomodar os assentos, elevar nossos pensamentos, dirigir toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, agradecendo a nossa vida aqui nesse plano encarnatório, agradecendo ao Mestre Jesus pela valorosa contribuição em obra, em vida, cujas lições ainda utilizamos fortemente até os dias de hoje, sempre em vigência, sempre em utilidade. Agradecendo aos benfeitores que guarnecem essa casa espírita, pela participação, pela bênção, pela espiritualidade sempre ativamente junto a nós. Agradecendo também aos nossos mentores que nos acompanham em nossos relacionamentos, em nossa lida com o mundo de maneira geral. Agradecendo pela paz, pelo amor, pela felicidade que temos, também pelos desafios que travamos pela vida fora, todos os dias, pedindo que sejamos cada vez mais vigorosos, cada vez mais enaltecidos pelo trabalho em prol de uma obra terrestre mais amena, mais pacífica, que nosso relacionamento fraterno, todo o nosso apoio que prestamos aos nossos irmãos, aos nossos familiares, seja cada vez mais ostensivo, seja cada vez mais ativo e mais vigoroso nesse sentido. Pedimos também que toda a espiritualidade dessa casa, junto aos nossos mentores, que se dirijam a todos aqueles irmãos mencionados no caderno de prece, também guardados em nossa memória, em nosso pensamento, que sejam abençoados, que recebam todo o halo de luz, toda a espiritualidade superior, que todos os problemas, os desequilíbrios, sejam físicos, sejam por doenças, as enfermidades físicas ou psicológicas, que todos sejam restabelecidos de maneira mais breve, de maneira mais duradoura possível,
E que todos esses trabalhos, toda a missão dos irmãos que talvez estejam nesse sentido, também possam se restabelecer, possam se colocar em posição de auxílio ao próximo, de auxílio ao mundo. Que ao final dessa atividade, quando sairmos dessa porta fora, consigamos manter todo esse equilíbrio, toda essa paz que recebemos aqui na Casa Espírita, e que possamos sempre compartilhar toda essa luz, todo o magnetismo, toda a espiritualidade que é reforçada inclusive na cabine de paz. Que todos os irmãos desencarnados e encarnados possam manter a união pacífica e todas as ações sempre em prol do que o nosso Mestre Jesus nos deixou nessa terra. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Esse aqui é o meu. Tá aqui. Eram dois.